E o pastor Rodrigo me pediu para poder falar algo sobre evangelismo, né? A gente está próximo aí da viagem missionária para Cariaçu. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar sobre isso? E aí Deus foi me conduzindo e aí eu coloquei como tema da mensagem de hoje a nossa missão no reino de Deus. Vou te passar? Então, vamos ver primeiro o que vemos na Bíblia sobre nossa missão. Aqui a gente vai aprender que existem... Todo cristão tem uma missão, tem a missão geral e específica. Essa missão geral, ela é para todos. Todos nós temos a mesma missão geral que a gente vai falar, e mais à frente a gente vai falar sobre a missão específica. Pode passar? Então, a missão geral é a missão de todo cristão. Não tem como você dizer, mas essa não é minha missão. É a sua missão. E ela se encontra em Mateus 28, 16 a 20. Vamos ler todos juntos? Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa missão que foi dada aos discípulos é a mesma missão que Jesus... Essa mesma missão que Jesus deu aos discípulos é a mesma missão que Ele nos dá. Se a gente percebe aqui, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, e fala, e ensine esses novos discípulos. Ou seja, os discípulos, eles fazem o que? Novos discípulos. Se eles se tornam novos discípulos, eles recebem essa mesma missão, que é o quê? Ir, fazer discípulos e ensinar esses novos discípulos. Ensinar a quê? A obedecer todas as ordens que eu tenho dito. Então, essa é a missão geral de todo cristão, o quê? Ir a todo lugar e fazer discípulos e ensinar acerca da Bíblia, acerca da palavra de Deus. Então, irmãos, essa é a missão geral de todo cristão. Ela não muda. Pode passar? Em Atos 1:8, dentro do mesmo contexto da Bíblia, que é aquele versículo que nós lemos, é o que a gente chama de a grande comissão, que foi quando Jesus reuniu os discípulos antes de subir aos céus. E nesse mesmo momento, Jesus também falou isso, só que se encontra no livro de Atos 1:8. Vamos ler esse versículo porque ele é bem poderoso? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Eu fiz questão de frisar e botar em cores diferentes para nos chamar a atenção, porque às vezes a gente lê a Bíblia meio correndo e às vezes a gente deixa de sugar aquilo que Deus quer falar com a gente. Nesse versículo fala que Jesus diz para os discípulos que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando Jesus dá a missão para a gente de ir fazer discípulos, ensinar, aí você pode pensar, mas poxa, eu não tenho capacidade para isso. Só que Jesus, ele já fala, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer. Irmãos, quando nós aceitamos, entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo ele se torna um presente. É Ele quem nos capacita. Então a gente não pode dizer, eu não consigo fazer. Se Deus colocou em você, o Espírito Santo vai te capacitar, porque Jesus já disse isso, que nós receberíamos poder. E Ele que nos capacita. Nós não estamos sozinhos, nós não dependemos da nossa capacidade humana, mas é o Senhor quem nos capacita para fazer a obra dEle. E após receber poder, vocês vão ser o que? Minhas testemunhas. Então nós somos testemunhas de quem? De Cristo.
Em toda a parte, todo lugar que nós formos, aqui em Nova Iguaçu, Belford Roxo, Baixada, Rio, quando formos para a viagem missionária, a pessoa que recebe chamado para ir para um outro país ou para outra região para poder fazer missões, todos nós, não só os missionários, mas nós também, somos testemunhas do Senhor. E testemunha, o quê? O que uma testemunha faz? Ela dá um testemunho, certo? É meio que... Mas por que eu estou falando isso? Porque se a gente dá testemunho, o testemunho nunca é para mim. O testemunho é sempre para outras pessoas. Então, nós precisamos testemunhar, dar o nosso testemunho sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, o Espírito Santo, sobre a história de redenção e salvação. E o que está escrito aí em verde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, o campo missionário, campo de atuação, de exercer a nossa missão, em todo lugar. É no lugar que Deus nos colocar. Ela não é só, quando um missionário vai para um lugar, quando vai para o interior do Brasil, onde precisa... Não, é em todo lugar, porque... Todo lugar existem pessoas que precisam ouvir da mensagem de Cristo. Alguém aqui tem na família alguém que não é cristão? Ok. Alguém aqui tem, para os meninos aí que estão na escola, meninas, alguém na escola de vocês tem alguém aí que não é cristão? Que não é cristão, ou todo mundo é cristão na escola? Levanta a mão que se na escola tem gente que não é cristã. Ok. No trabalho... Tem gente que não é cristã? Então a gente vê que todo lugar, às vezes a gente acha que a gente precisa, só faz missão quando vai para um outro lugar. Também. Mas a gente precisa fazer missão no lugar que Deus nos colocar, porque em todo lugar existe o quê? Existe uma pessoa sedenta e precisando ouvir da mensagem de Jesus. Então, essa é a missão geral, a missão de todos. Pode passar? Missão específica. Aí a missão específica é diferente. A missão geral, que é o que eu falei com vocês, é para todos. Mas a missão específica, todos nós temos, mas aí já é diferente. Porque a minha missão específica é diferente da Sábata, que é diferente da irmã Dália. É uma missão individual, a missão de cada um. E como que a gente cumpre essa missão específica? Como que Deus vai usar a gente para cumprir? Através do nosso conjunto de habilidades, dons e sonhos que Deus colocou em você. A gente vai explorar um pouquinho isso daqui a pouco, mas Deus ele colocou em cada um de nós um conjunto de habilidades, dons e sonhos específicos para um propósito específico, porque Deus quer usar você a partir daquilo que Ele colocou dentro de você. Pode passar? Aí eu trouxe o tópico 2 aí é como vemos a missão específica ocorrendo na Bíblia. Eu quis trazer uns exemplos de personagens da Bíblia que a gente já conhece, mas para a gente ver que Deus ele tem um plano para cada um de nós em diversas circunstâncias. Por que eu estou enfatizando isso? Porque às vezes a gente só acha que faz algo especial é igual. Eu vou fazer algo, eu vou falar da palavra de Deus ou vou servir no reino quando eu for para a viagem missionária, quando eu for na igreja. Só que o que a gente vai ver aqui na Bíblia é que Deus ele quer usar a gente em qualquer circunstância que Ele nos coloca. Porque às vezes a gente limita a forma que Deus quer trabalhar, ou o lugar que Deus quer trabalhar. Sinto muito, irmãos, Deus quer usar a gente em qualquer lugar. E a gente precisa estar com os nossos olhos abertos para isso. Por quê? Porque nesse lugar que Deus nos chamar para falar, ou para ser testemunha, ou com a nossa vida, ou através de palavras, ou através de alguma situação, a gente precisa estar com os nossos olhos abertos. Por quê? Porque Deus quer alcançar vidas através da nossa vida. Vamos lá, serva de Naamã. Vamos ler todos juntos? 2 Reis 5, e aí ele tem os versículos. Vamos ler até o 3 ali? O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra.
Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Esse profeta a que se refere a menina é o profeta Eliseu. O que acontece? Aqui a gente vê uma menina que era de um outro povoado e foi levada escrava ali para ser serva da esposa de Naamã. Ela era uma menina, ou seja, ela era jovem. O que a gente vai poder ver aqui? Primeira coisa, que Deus usa qualquer pessoa em qualquer idade. Ah, mas eu sou muito novo. Ah, mas eu sou muito velho. Gente, Deus, ele usa qualquer pessoa. Se a gente está vivo é porque Deus quer usar a gente. Não se esqueça disso. E aí a serva de Naamã, imagina, a menina foi levada escrava. Aqui não relata se ela estava longe da família dela, se ela foi levada escrava com a família ou se ela foi sozinha. Mas ela poderia ser uma menina revoltada por ter sido escrava, levada como escrava. Mas ela teve uma atitude diferente. O que ela fez quando viu que o seu senhor, que era Naamã, estava doente com lepra? O que ela fez? Ela se lembrou do profeta Eliseu, que era um profeta que era muito usado por Deus. E ela falou o quê? Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Ela não perdeu a oportunidade. E quantas oportunidades a gente perde no nosso dia a dia de falar do poder de Deus para as pessoas? Às vezes alguém próximo de nós está doente e a gente às vezes não dá uma palavra de esperança, uma palavra de que Deus pode fazer qualquer coisa. Ou às vezes a pessoa está aflita do teu lado, você às vezes fica triste, mas esquece de orar por essa pessoa, de chamar. Você quer que eu ore por você? Eu não sei o que está se passando na sua vida, mas eu sei que Deus pode acalmar seu coração e te ajudar para resolver esse problema. E a gente perde quantas oportunidades de manifestar o Senhor nesses lugares e tornar o Senhor conhecido a essas pessoas. A menina, serva de Naamã, ela não perdeu oportunidade. E aí o que acontece? Eu não coloquei aqui, para todos que sabem, né? Naamã se encontrou com o profeta Eliseu, ele mandou mergulhar várias vezes no Rio Jordão e ele foi curado. E o que aconteceu? Verso 15... Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus, o profeta Eliseu. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão Israel. Quando a gente não perde a oportunidade, quando a gente está com nossos olhos atentos e fala acerca do Senhor, do poder do Senhor, do amor que o Senhor tem por nós, qual é o resultado? A pessoa, ela reconhece quem é Deus, como aconteceu com Naamã. Então, a gente precisa ter os nossos olhos abertos para ser usado por Deus nas mais diversas situações. Pode passar? Um outro caso agora, eu vou falar sobre a rainha Esther. Eu não sei se eu estou falando correndo, porque eu estou com medo do tempo. Então, desculpa qualquer coisa, tá? Eu falo rápido. Esther. Todo mundo conhece a história de Esther? Meus alunos conhecem a história de Esther? Conhecem a história de Esther, meus alunos? Sim. Então, para quem não conhece a história de Esther, bem rapidinho. O rei Xerxes estava procurando uma esposa. Ele mesmo que fez um concurso para o quê? Para poder escolher uma esposa, e Esther era do povo judeu. E a Esther foi eleita rainha do rei. Só que acontece, depois que Esther foi eleita rainha, houve uma conspiração contra os judeus. Um dos alto-oficiais do rei, que se chamava Amã, ele conspirou contra os judeus a fim de exterminar os judeus dali. E o que acontece? O tio de Esther, ele ficou muito preocupado, imagina, exterminar todo o povo, inclusive ele. E aí ele foi protestar. Ele foi protestar para chamar o quê? A atenção de Esther. E aí ele vai falar com a Esther, para falar com o rei sobre isso, para ajudar, para não deixar que isso acontecesse. Só que Esther estava com muito medo, porque mesmo sendo rainha, segundo aquela cultura e as regras daquela época, a rainha ela só podia se chegar ao rei se ela fosse solicitada, se ela fosse chamada.
se ela não fosse chamada e fosse falar com o rei, ela corria o risco de morte. Ela falou, mas eu posso morrer? Eu não posso. Só se ele me chamar, eu posso falar, mas se ele não me chamar? E aí, o Mardoqueu, o tio da Esther, fala algo para ela. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Gente, essa pergunta mexe muito comigo, sabe por quê? Vamos nos colocar no lugar de Esther. Quanta coisa Deus faz a gente passar ao longo da nossa vida. E às vezes a gente não repara que Deus nos trouxe para um caminho em que Ele quer nos usar de uma forma e a gente não percebe. Será que Deus queria só que a Esther fosse só rainha? Oh, que legal, vou abençoar minha filha Esther e ela vai ser rainha. Será que não foi para um momento como esse que Deus colocou ela ali? Para poder livrar o povo, ser um instrumento nas mãos de Deus para livrar o povo judeu de uma conspiração? Será que não existem na nossa vida, Deus nos fez passar por tanta coisa, chegar em determinados lugares, para a gente ser um instrumento ali naquele local para atingir determinada pessoa ou ajudar em determinada situação? Vocês já fizeram uma análise da vida de vocês? Eu faço isso constantemente. Eu fico assim, Deus, eu não sei nem como que eu cheguei aqui. Eu não sei nem como, eu nem tinha planejado fazer isso, o Senhor me faz fazer isso. E aí tu fica assim, mas o que eu tenho que fazer? Gente, é Deus colocando a gente em lugares para poder ser instrumento dEle. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que só nossa missão é aqui de igreja. Só que quem precisa ouvir de Jesus é quem está lá fora. A gente já conhece, em nome de Jesus aqui todo mundo é salvo, glória a Deus. Mas lá fora há pessoas que precisam ouvir. Então será que a gente está no local que a gente está hoje, no mundo, porque Deus não quer que a gente seja instrumento assim como Ele queria que Esther fosse? E aí quando Mardoqueu alertou Esther, qual foi a posição de Esther? Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Gente, estou até arrepiada. Por quê? Imagina, ela saiu de uma posição de medo para uma posição que é de ousadia. Mas o que ela fez? Ela saiu e foi falar com o rei? Não, porque ela sabia que era uma atitude difícil. E aí vem outra coisa que Deus nos chama. A gente precisa se consagrar. E não só isso. Dependendo da situação, a gente tem que convocar um exército, um povo. Quantas vezes aqui na igreja a gente convoca uma campanha, todo mundo em prol de uma coisa? Por quê? Porque existem coisas que precisam de um corpo para orar. Para o quê? Para mover o mundo espiritual, para que Deus interceda em nosso favor e para que o exército das trevas seja derrotado. Então, irmãos, a gente precisa aprender, viu? A Esther, ela não nasceu pronta. Deus usou o quê? O seu tio para trazer ela à realidade. E perceber, Esther, você está aí porque Deus te colocou aí por um motivo. Não foi só para ser rainha e ser feliz, só com coisas fáceis, não. Porque ela tinha uma função naquele lugar. Vamos passar para o próximo personagem? O endemoniado gadareno. Essa passagem também fala muito ao meu coração. Não sei, para quem não se recorda, Jesus foi com os discípulos para um lugar e ele viu um homem que estava possuído por muitos demônios. E aí ele andava perambulando pelo local e aí Jesus vai, expulsa os demônios e os demônios vão para uma manada de porcos que se jogam no penhasco. Quem lembra dessa história? Ok, então, isso aqui que a gente vai ler é depois que isso acontece, depois que ele é liberto. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. O homem queria seguir Jesus, ser um discípulo dele, ir atrás de Jesus, quando ele foi liberto. Mas Jesus, ele falou uma coisa, vamos ler todos juntos o verso 19? Jesus, porém, não permitiu e disse:
Volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. 20. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quando Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Por que essa passagem chama a minha atenção? Por que essa passagem chama a minha atenção? O homem liberto, não vou falar endemoniado, porque já foi liberto. O homem liberto, ele queria seguir Jesus. Imagina, Jesus curou ele. Jesus tirou, Deus deu uma vida transformada. Jesus deu uma nova vida para ele transformada. Ele queria seguir Jesus. Só que Jesus falou, não, volta para sua família e conte tudo. E é o que acontece, quando ele volta para a família, as pessoas se admiravam. Ele não falou só para a família, que fala. Ele começou a anunciar pela região das 10 cidades. Por que isso me chama a atenção? Porque muitas vezes a gente acha que o que é relevante é só ir fazer missões em outro lugar. Quando a gente vai, como eu falei, agora para a viagem missionária. E muitas vezes, o que Deus tem para a nossa vida, do nosso campo missionário, é voltar para a nossa família, para a nossa cidade. E falar de Jesus ali, porque Deus quer te usar ali, não lá. E se bobear, pode acontecer que, se a gente desobedecer isso de Deus, é porque você não vai ser tão frutífero naquele lugar quanto neste lugar. Por quê? Porque quem designa o lugar que devemos estar é Deus. O melhor lugar que a gente precisa, por isso que a gente precisa buscar o Senhor. Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor quer que eu seja instrumento do Senhor? Quais pessoas que o Senhor quer que eu atinja por meio da tua palavra? Então, irmãos, não hipervalorize ter que ir para algum outro lugar quando Jesus manda você ficar e alcançar aqueles que estão perto de você. Por quê? Porque o lugar mais relevante para nós estarmos é onde Deus nos chamar para estar. Se é ir, que a gente tem que ir. Se é ficar aqui, ficar aqui. Se é num lugar de trabalho, agora eu não vou falar só sobre o local, mas é sobre o seu trabalho. E às vezes você fica assim, mas eu não entendo por que eu estou nesse trabalho. E acontecem coisas ali que aí você vai, agora eu entendi porque Deus me colocou aqui. Gente, todo mundo sabe aqui, né, que eu morei em Campinas quase 9 meses. E aí, quando eu recebi o resultado que eu tinha sido aprovada aqui no Rio, e aí minha mãe sabe, eu fiquei, caramba, porque eu tinha botado na minha cabeça que eu ia ficar pelo menos 1 ano lá. Aí eu comecei a orar, pedir ajuda ao Senhor, tal, sobre o que eu ia fazer, Gente, tudo o que aconteceu me mostrou que eu tinha que voltar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa pedir a Deus discernimento de onde Deus quer que a gente esteja. Quando eu estava lá, eu tinha pensado, eu vou frequentar uma igreja lá, mesmo não sendo membro, eu quero fazer isso, aquilo, tal. Eu quero cantar no coral enquanto eu estou lá, pensando. Quando eu cheguei lá, eu não recebi oportunidade nenhuma. E eu comecei a falar assim, meu Deus, tudo que eu tinha pensado que eu poderia fazer lá. E aí, Deus falou comigo de uma forma assim, porque o seu lugar aqui é no banco. Quando Ele falou isso, num momento de devocional meu, eu fiquei assim, meu Deus. E eu querendo fazer coisas e Deus queria que eu ficasse lá no banco. E foi muito legal esse momento, porque eu percebi que Deus estava fazendo tudo aquilo para que eu fizesse, porque ali naquele lugar Deus não queria me usar do jeito que eu queria ser usada. Deus queria me usar de outra forma. Então a gente precisa estar atento. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus? Busque a vontade de Deus.
Porque quando Jesus manda a gente fazer, a gente tem que fazer. Às vezes não é o que a gente programa. E Deus vai desenrolando a nossa vida e você lá na frente entende. Ah, agora eu entendi porque Deus fez isso comigo. Vamos lá? Pode passar? Eu vou passar esses daí porque não dá tempo. Pode passar, Larissa? Terceiro, a missão de Deus para nós também envolve nossa vida secular. E eu botei essa frase aí. Não cometamos o erro de separar nossa vida espiritual da nossa vida secular. Por que eu falei isso? Porque às vezes a gente tem um costume de achar, não, minha vida com Deus é isso, é no meu quarto, quando eu oro, quando eu vou para a igreja, ou quando eu faço alguma atividade da igreja. E não. A nossa vida com Deus, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Na nossa família, no relacionamento com os meus pais, no seu relacionamento com o cônjuge, com os filhos, no seu trabalho, na sua escola, com a sua vizinhança. Gente, a gente não pode cometer. Sabe quando você tem um problema para resolver no seu trabalho? E às vezes tem aquele jeitinho ali e tal. Só que a gente tem que lembrar o Deus que a gente serve, o Deus que a gente serve. Aquilo que Deus fala para a gente, ela se encontra no nosso trabalho também. Ah, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Ah, na hora de escolher a pessoa com quem você vai se casar, você não pede orientação ao Senhor, não vê se a pessoa tem os princípios da palavra. Não, porque isso aí não tem nada a ver, não. Deus vai mudar. Queridos, a nossa vida espiritual, ela se envolve na nossa vida secular. A maneira como nós resolvemos os problemas, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, toda ela envolve a nossa vida com Deus. Pode passar? Eu trouxe alguns trechos de um livro que eu gostei muito, chamado Liturgia do Ordinário, que fala um pouquinho sobre isso. Que a nossa missão de Deus também envolve a nossa vida secular. Deus, ele age também na nossa vida privada lá fora. Aqui nesse primeiro trecho, a fé cristã ensina que todo trabalho que não é imoral ou antiético é parte da missão do reino de Deus. Queridos, o nosso trabalho, ou a nossa escola, ele faz parte da missão que Deus tem para nós. Não separar, não, o meu trabalho tem. Se Deus te colocou nesse lugar, é porque Ele tem algo para fazer nesse lugar através da tua vida. Crescemos em santidade ao sermos afiados na nossa vocação específica. Não podemos ser santos em abstrato, pelo contrário, nos tornamos um ferreiro santo, uma mãe santa, um médico santo, ou um analista de sistemas santo. Buscamos a Deus em e por meio da nossa vocação e do lugar particular na vida. Por que eu trouxe isso aqui? Às vezes, a nossa vocação não é ser um pastor. Às vezes, a nossa vocação não é ser um ministro, ou um líder de ministério. E, às vezes, a gente reduz a importância do ministério que Deus trouxe para nós. Queridos, isso é pecado, porque todo lugar que Deus te colocar para fazer algo é relevante. Cada um dentro da sua função. E Deus, quando nos coloca no nosso trabalho, Ele quer que sejamos usados por Ele ali, como Ele precisamos ser. Aqui é um exemplo, ferreiro santo, uma mãe santa, um médico santo, um professor santo. A gente precisa exercer o nosso trabalho secular com excelência, manifestando a glória de Deus nesse lugar. Pode passar? À medida que buscamos fazer o nosso trabalho bem e melhorar a nossa habilidade, somos desenvolvidos e ficamos mais afiados no nosso trabalho. Nossa tarefa não é injetar Deus de alguma forma no nosso trabalho, mas se juntar a Deus no trabalho que Ele já está fazendo em e por meio de nossas vidas vocacionais. Queridos, Deus tem feito algo ao nosso redor, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola. Deus está fazendo algo. A nossa função é, Deus, o que o Senhor está fazendo aqui que o Senhor quer me usar? Quando eu cheguei em Campinas, a primeira pessoa que falou comigo era uma pessoa que não era cristã. E a gente conversando, papo vai, papo vem, eu vi que ela estava enfrentando muitos problemas. E aí, a gente começou a conversar sobre Deus. E aí, quando a gente começava a conversar sobre Deus, eu falava, dava palavra de esperança, e naquele momento eu pensei, será que não é para isso que Deus me chamou aqui, para ajudar a pessoa na caminhada cristã? Às vezes, Deus tira pessoas de lugares para um outro,
apenas porque aquela pessoa precisa ouvir de você algo. E depois Deus faz isso. Já aconteceu coisa na minha vida, de amizades que aconteceram durante um curto período de tempo, mas ela foi tão bênção na minha vida, que eu percebi, Deus colocou essa pessoa por pouco tempo, ainda que por pouco tempo, mas porque ela foi instrumento de Deus para fazer algo na minha vida. Então a gente precisa se juntar ao que Deus está fazendo no mundo. Pode passar? Complementando, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Lembra que eu falei que a nossa vida espiritual, ela envolve a nossa vida secular? Esse versículo fala isso. Tudo que você disser, tudo que você fazer, tudo que você fizer e tudo que você disser, tu tem que fazer em nome de Jesus. Ou seja, não é só aqui, é lá fora também. Tudo que a gente faz e diz tem que glorificar o Senhor. 1 Coríntios 10, 31 diz o quê? Assim, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como tem sido o meu desempenho no trabalho? Eu tenho empurrado com a barriga? Eu não tenho dado atenção? Queridos, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Se no trabalho a gente faz relaxadamente, se na escola a gente faz relaxadamente, a gente está fazendo para o Senhor também. Não é só para os outros. Não é para o meu chefe. É para Deus. Na nossa casa, tudo, como diz a Bíblia, quer comam, quer bebam, quer qualquer outra coisa. Tudo tem que ser para o quê? Para a glória de Deus. Próximo. Quarto e último tópico. Como posso exercer meu papel no reino de Deus? Deus nos fez únicos, nosso conjunto de características, habilidades e dons. Deus, eu fui numa viagem agora, recentemente, vocês sabem, com o missionário Henry Fisher, que é um missionário americano que faz um trabalho, um projeto num vilarejo da África do Sul. E ele ultimamente tem falado muito, Deus não duplica a sua criação. Deus que nos criou. Existe alguma impressão digital nossa que é igual a de alguém? Não. Nós somos únicos, e até por isso que a gente tira as digitais. Por quê? Para confirmar que somos quem somos. Então, isso já é um exemplo de que Deus nos fez de forma única. Não existe ninguém como você. Se Deus colocou, você é único, não só na questão física, mas em questão de características, habilidades e dons. E quem colocou isso, fez isso, é Deus. Deus, o que está dentro de você, só você tem. Deus que colocou em você. Por quê? Porque Ele fez você, te projetou para um propósito específico. Sabe quando você fala para alguém de alguma coisa, e a pessoa, você fala de Jesus para alguém, e a pessoa às vezes nem deu bola. E aí uma outra pessoa fala de um outro jeito, mas a mensagem é a mesma. E aquela pessoa dá ouvidos? Por quê? Porque Deus fez a gente de uma forma que nosso conjunto de características que Deus colocou para mim é essencial para o quê? Atingir a vida de algumas pessoas. E isso não é só para mim, é para vocês também. A sua forma de falar, de pensar, de se comunicar. Queridos, vocês são importantes na obra de Deus para atingir a vida das pessoas. Nunca pense, mas eu não sei. Queridos, Deus te fez com um propósito. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, Ele nos deu características específicas. Ninguém pensa, age e fala como você. Pode passar só para eu ver qual que está no próximo? Não, nesse que eu vou falar, não. Rapidinho. Deixa só para eu me guiar aqui rapidinho. Então, vamos ler todos juntos esses versículos aí? Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo para o benefício de todos. Um momentinho. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, ou seja, a cada um de vocês e de mim existe a manifestação do Espírito, mas essa para minha edificação? Não, é para o benefício de todos. Aquilo que Deus coloca dentro de você é aquilo que Deus quer abençoar outros. Não é abençoar só a sua vida não, queridos. É para abençoar outras vidas.
Aí, há um espírito da capacidade de oferecer conselhos sábios, há outro, o mesmo espírito da mensagem de conhecimento espiritual. Passa, Larissa. Aí está falando, essa parte da Bíblia fala sobre os dons, não é? A uns Deus dá muita fé, a outros Ele dá o dom da cura, de fazer milagres, a outros Deus dá o dom de profetizar, discernir, dá o dom de línguas, para outros Ele dá o de interpretação de línguas. Queridos, Deus, lembra da missão específica que eu falei? A missão específica, ela envolve isso, porque Deus colocou dons em vocês, dons diferentes. Nenhum é melhor do que o outro, mas nós, todos juntos, trabalhando juntos, tudo isso se complementa o quê? Para a edificação do reino, do corpo de Cristo. Tudo isso, no verso 11, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Quem distribuiu os dons, queridos, foi o Espírito, que é Deus. Ele distribuiu conforme o que Ele deseja para cada um de nós. Não menospreze o dom que Deus colocou dentro de você. Não menospreze. Ah, mas eu queria ser igual fulano. Eu queria orar igual fulano. Eu queria cantar igual fulano. Eu queria tirar fotos para as redes sociais da igreja igual fulano. Eu queria dar conselhos. Queridos, busque. Deus colocou em você um dom muito precioso que precisa ser usado no reino. Mas se você não sabe, pede a Deus, Senhor, me mostra. Mas às vezes Deus mostra, a gente não vê, porque a gente tem que estar com os olhos abertos. Exemplo, se você recebe bem as pessoas gostam do seu sorriso, dos seus conselhos, ela se sente receptiva. O que Deus está te mostrando? Olha só, você é uma pessoa que as pessoas têm facilidade para se abrir, para conversar. Esse é o seu dom, e nesse dom você pode dar conselho para as pessoas. Você pode receber bem as pessoas quando chega à igreja. Fique atento ao que Deus está fazendo através da sua vida. Pode passar? Filipenses 2:13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado do Senhor. Se Deus colocou dentro de você algo para fazer, não tenha medo. Porque a palavra de Deus fala que Ele dá o desejo, ou seja, eu sinto o desejo de fazer, e Ele te dá o poder para fazer. Poxa, eu tenho vontade de falar de Jesus para fulano, mas eu não sei. Se Ele te deu o desejo, Ele vai te dar o poder para fazer. Coloque nas mãos do Senhor. Se você está com medo, entrega e pede a Ele. Deus, como que eu faço isso? Pode passar? Tem tanto potencial que Deus colocou dentro de cada um de nós. Lembra, Deus nos fez com certas características, mas o que o diabo quer fazer? Ele quer tentar afetar a nossa identidade, dizendo, você não pode, você não fala bem. Que você vai fazer isso? Você não é bom nisso. Não, eu não vou na viagem missionária não, o que eu vou fazer lá? Eu não sirvo para fazer nada. Não, no trabalho, poxa, como é que eu vou aconselhar a pessoa? Eu não sei falar direito, eu falo errado. Queridos, o diabo quer atacar isso. Por quê? Porque ele sabe que Deus te designou com uma missão. Ele sabe que Deus tem uma missão para realizar por meio da tua vida. E o diabo, ele coloca mentiras, fala mentiras para nós, do quê? Para nos afetar e nos paralisar. Porque quando paralisamos, a missão que Deus tem para nós não é realizada. E assim, pessoas deixam de ouvir de Deus. Lembra daquela passagem que se encontra em Romanos? Tem até uma música da Fernanda Brum, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. E esse ir não é ir só para longe. Às vezes é ir para perto e a gente está parado por medo. Por quê? Porque o diabo colocou uma cadeia tão forte na nossa mente a ponto de nos paralisar. Então, Ariane, como que eu posso exercer meu papel no reino de Deus? Eu já dei aqui muitos exemplos através dos exemplos da Bíblia, falando do trabalho, da nossa família. Mas aqui eu vou dar também alguns exemplos da Bíblia. Recepção. Você gosta de receber bem as pessoas? Você quer que as pessoas cheguem aqui e se sintam integrantes da igreja? Gente, isso é muito importante. Quanto lugar que a gente, vou falar da gente, deixou de entrar numa loja porque não foi bem recebido?
porque a pessoa olhou para a gente com cara feia. Ou a gente visitou uma igreja e ninguém falou com a gente. Como que é importante o trabalho da recepção? O trabalho da recepção pode fazer, às vezes, muitas vezes, a pessoa voltar mais vezes ou não, nunca mais voltar. Isso é muito importante. Ministério infantil, intercessão, como é importante. Mídias sociais é uma coisa nova. Quantas vezes a gente vê uma foto, um vídeo de um trecho da pregação, da música, de alguma coisa na igreja e fica assim, poxa, que vontade de visitar essa igreja. Já aconteceu isso comigo, não sei se já aconteceu isso com vocês. Nessa era digital que nós vivemos, como é importante. Então, você sabe tirar bem foto? Você sabe fazer um bom recorte de vídeos do culto para postar nas redes sociais e alcançar pessoas? Para que pessoas, poxa, que legal, essa igreja parece animada, eu vou lá. Como que é importante som, transmissão. Quantas pessoas que não... Eu já vi no chat do vídeo do culto, pessoas de outros estados assistindo o nosso culto. Queridos, olha essa arma poderosa. Então, se não tiver ninguém na transmissão, pessoas de outros lugares perdem a oportunidade de ver o que Deus está querendo falar. Esporte. Esporte sempre me remete. Como que eu posso trabalhar através de esporte? Eu lembro do missionário Vladimir que veio aqui na igreja, antes da pandemia. Ele era missionário na Tailândia. Na Tailândia, pode ter a pregação do evangelho, mas o pastor, ele só pode pregar na igreja. E aí ele falou, mas eu não quero só pregar na igreja. Eu quero pregar para as pessoas, para as famílias. Qual foi a decisão dele? Vou ser professor de futebol. E aí ele foi professor de futebol. E aí, por meio do futebol, ele falava dos princípios bíblicos. Ele visitava os seus alunos e falava de Jesus ali. E pessoas se renderam aos pés de Jesus por causa do esporte. Porque Deus, gente, não limite Deus a pessoa ter que vir para escutar Jesus só aqui na igreja. Deus, Ele quer falar lá fora. Por meio de quem? Da gente. As testemunhas. Música, trabalho, escola. Trabalho. Tem um cara que é dono de um restaurante lá em Queimados, né, onde eu trabalho. E ele, nas quentinhas, ele escreve versículos ou mensagens de Deus. E aquilo sempre me chamava atenção, assim, eu sou crente. E eu falava assim, poxa, que legal tal. Mas essa semana eu passei por uma situação difícil. Que eu estava muito sensível, eu estava assim, me passando mal mesmo. E eu estava muito triste esse dia. E aí eu comprei a quentinha. E quando eu cheguei ali, estava escrito, Deus, Ele pode mudar qualquer situação. Esse moço que é dono do restaurante, ele está usando o trabalho dele para falar de Jesus. Às vezes a gente quer, mas como que eu vou fazer? Pede estratégias. Deus, Ele quer usar a gente onde a gente está. Então a gente precisa buscar Deus, como eu posso te servir no meio da minha vida diária. Escola, a gente pode servir. Pode passar? Reflexão que eu tenho para nós hoje. Qual o papel que eu tenho exercido no reino de Deus? Tenho sido testemunha de Jesus só na igreja? Ou também na minha vida fora da igreja? Porque ser crente aqui é fácil. Mas é lá fora que eles precisam ouvir de Jesus. A gente precisa testemunhar. O meu trabalho tem que ser tão bom a ponto do meu chefe olhar, gente, a Ariane é diferente. Tem alguma coisa diferente nela. E aí quando eu falar de Jesus, ela vai estar com o ouvido mais aberto. Por quê? Porque ela me olha com outro olhar. Mas se eu faço o meu trabalho relaxadamente, se eu falar alguma coisa de Jesus, tu acha que ela vai dar muito ouvido? Então a gente precisa fazer o nosso trabalho lá fora com excelência. A gente precisa disso. Tenho demonstrado com palavras e atitudes que verdadeiramente sou filho de Deus. Aquilo que eu prego, aquilo que eu falo é realmente o que eu estou vivendo? A palavra de Deus realmente tem sido tem sido parte da minha vida? Tem algo que você não faz ainda no reino por medo, insegurança, falta de tempo? Você se sente incapaz do que Deus te chamou para fazer? Será que o medo tem te paralisado? Será que você quer fazer tudo lá fora e não quer se envolver no reino de Deus? E aí Deus não consegue te usar porque você está dizendo, eu não tenho tempo para isso.
Ou você é inseguro e não faz? Eu quero orar nesse momento. Coloque perante o Senhor tudo isso. Eu não sei como tem sido a sua vida aqui na igreja, se envolvendo no reino ou lá fora. Mas o que eu tenho... Vamos nos consagrar, porque todos nós precisamos nos consagrar, às vezes, numa área. Colocar essa área ao Senhor, falar: Senhor, como o Senhor quer me usar nesse lugar? Como o Senhor quer usar a minha vida, na minha família, para aqueles que não te conhecem, no meu trabalho, na minha escola? O que o Senhor quer que eu faça na igreja, no reino, para edificação do corpo? Para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Senhor Deus, eu venho te pedir, Pai, colocamos perante Ti os nossos medos, as nossas inseguranças. Senhor, nos ajuda a organizar a nossa agenda para que possamos servir no reino. Senhor Deus, tira, Senhor Deus, as escamas dos nossos olhos para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, aqui na igreja, no corpo de Cristo, lá fora. Senhor Deus, muitas vezes eu não sei o meu dom. Eu não sei o que o Senhor quer que eu faça. Senhor Deus, me mostra. Porque eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir não no que eu acho que eu tenho que servir, mas no lugar que o Senhor quer que eu sirva. Porque eu sei que é para isso que eu fui chamado. E é nesse lugar da vontade do Senhor é que a gente vai ser usado por Ti. Porque o Senhor tem almas a serem resgatadas. Senhor Deus, colocamos perante Ti nossas características, nossos dons, nossas habilidades, nossos sonhos. Nos capacita, Senhor Deus, para cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Nos capacita, Senhor. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém.